Olá, pessoal, uma boa tarde para todos vocês. É com enorme prazer que eu os recebo, professores, alunos, curiosos que queiram aprender um pouco de matemática, que também estão assistindo a mais uma aula. Essa aula é uma aula destinada a alunos do nono ano. Nós iremos falar sobre razão entre diferentes grandezas. E eu estou aqui na estreia hoje no Centro de Mídias com o professor Jonas de Almeida. Tudo bem, Jonas? Boa tarde a todos. Prazer, meu nome é Jonas, professor de matemática. Hoje eu vou ser o mediador do Rafael. Nas próximas aulas vou ser também professor e espero poder aí contribuir, ajudar vocês nessa nova etapa, nessa nova fermentação, beleza? Muito bom. O Jonas vai estar acompanhando o chat com vocês. E no chat, vocês vão colocar as respostas de muitas atividades que iremos fazer aqui. Eu gostaria também de fazer um pedido, que você já pegue caderno, lápis, borracha, o caderno do aluno, tem muitas questões, inclusive a primeira questão é referente ao caderno do aluno, o mesmo caderno que você usava na escola, enquanto tinha aula, do nono ano, de matemática, claro. E também, se possível, pegue uma calculadora, que nós iremos usar na aula de hoje. Tudo bem? Vocês se recordam da última aula que nós demos de matemática, que na semana passada que a gente falou sobre proporcionalidade? Bom, eu vou pegar vários ganchos que nós aprendemos na última aula, mas não se preocupe, eu vou relembrar vários conceitos para vocês. Bom, olha só, razão e proporcionalidade, vai aparecer na tela de vocês, né? Uma atividade que está no caderno do aluno. Respondam no chat aí, se você já pegou o caderno do aluno, fala qual página que está para ajudar o restante do pessoal. Eu vou ler com vocês. A proporcionalidade está presente no nosso cotidiano e não nos damos conta da sua presença, muitas vezes. Ela está no tempo que gastamos no banho diário, o consumo de água e a energia elétrica enquanto o chuveiro está ligado, na velocidade da internet e, consequentemente, na rapidez dos downloads. Bom, eu adoro fazer um download bem rápido, não tenho muita paciência. Você também, Jonas? Também não. Eu acredito que a internet tem que funcionar, né? Ela tem que ser rápida porque nós vivemos num mundo, né, um pouco impaciente para certas coisas. Não sei você também, Rafael, mas eu também tenho uma impaciência, principalmente quando trava alguma coisa, né? Jogando, né? Mas é isso aí mesmo, né, Jonas? Acontece. Bom, coloquei a tabela para vocês e a pergunta é: verifique a relação entre as grandezas. Observe que tem 4 espaços vazios para serem preenchidos. Muitos de vocês já devem ter feito essa atividade em casa. Eu vou explicar a primeira. Vamos lá. Marcos percorreu 12 quilômetros em 2 horas. Bom, se ele percorreu 12 quilômetros em 2 horas, a razão é 12 por 2. Eu posso, de uma forma mais simples, explicar razão como uma divisão entre essas duas grandezas. Bom, 12 dividido por 2 dá 6. 6 o quê? 6 quilômetros por hora. Essa também é a medida, né, que nós vamos encontrar no velocímetro. Então, no velocímetro do carro, essa é uma da medida que aparece ali a quilometragem por hora. Lembrando que mais para frente, principalmente no nono ano, ano que vem, em física vocês vão ver muito mais do que isso, né, Rafael? Isso, muito bom. Então eu vou soltar a atividade para vocês agora. Vocês terão 2 minutos para responder. O Jonas vai estar acompanhando o chat de vocês, vai voltar com ele e ele vai falar de algumas respostas. Bom trabalho para vocês e não se esqueçam, preencham a tabela e falem no chat as suas respostas.
Então, Rafael, muitos aqui estão respondendo dois tipos de resposta. Só antes, a Vitória fez uma pergunta, qual apostila tem que ser utilizada? É a apostila do primeiro bimestre. Então, todo mundo que tem aí, pega a apostila do primeiro bimestre. Se não tiver, não precisa, mas acompanhe a aula, tá? A maioria das respostas, Rafael, está em torno entre 5 e 250. Então, a Jéssica, o Miguel, a Ana aqui responderam 5. Mas alguns também responderam 125. Eu não entendi muito a conta, mas responderam muito nisso. Outros colocaram só a divisão. Então, por exemplo, a Maiara e a Amanda colocou 250 sobre 50. Então, colocaram só a divisão. Muito Entendeu? bom, pessoal. Lembrando que é importante a participação de vocês, mesmo que esteja errado, não tem problema, tá? Já coloquei ali na telinha de vocês, já vai aparecer a resposta da primeira. Lembrando que foram várias perguntas e vocês só responderam a primeira. Mas tudo bem, eu vou deixar passar dessa vez, mas na próxima espero que vocês respondam por completo, tudo bem? Então vamos lá. 250 quilômetros ele percorre com 50 litros de etanol. Olha só que legal, são duas grandezas, certo? Certo. Observe que ele quer saber quantos quilômetros ele consome por litro. Então, o que a gente faz? Pega os 250 dividido por 50. Quem fez até aí não está errado, pessoal. Mas uma linguagem mais usual é a final, que é a resposta 5 quilômetros por litro. Ou seja, né, para cada litro eu ando 5 quilômetros. Isso. Então essa é a relação ali que nós temos. Inclusive é um carro que gasta muito, né? Eu vou pedir para vocês interagirem com os pais de vocês ou alguns conhecidos. Pergunte para a mãe ou para o pai. Talvez ele não saiba, mas muitos acredito que irão saber. Qual é o consumo por litro do carro? E você sabia que o consumo por quilômetro, o consumo do carro, né? Geralmente. E você sabia que o quilômetro varia se você estiver na estrada ou se você estiver na cidade? Varia muito pela velocidade que você imprime, né? Sim. Então, se você... Aqui dentro da cidade é muito acelera e freia, né? Então, muito por conta disso, nós gastamos mais gasolina, ou seja, rodamos menos, né? E na estrada, como é uma velocidade constante, né? A gente mantém essa velocidade, né? Aí sim nós podemos fazer uma quilometragem maior com menos combustível, né? Bom, no futuro vocês irão comprar carros, né? Imagino eu. Enfim, na hora de comprar um carro, avalie a quantidade de quilômetros que ele anda por litro para que você depois não reclame que o seu carro é muito caro, né? Enfim, bom, vamos para a segunda. O potente aparelho de som da Júlia consome 7.500 watts, ou seja, 7,5 kW, nós já fizemos essa transformação aqui, em 3 horas de uso. Olha só, aparece a resposta ali. 7,5 sobre 3. 7,5 por 3 dá 2,5. Então, o consumo é 2,5 kW por hora. Bacana também, né? Isso é o que ele consome por hora, né? Então, os 2,5 que você está fazendo é o que ele está consumindo em cada hora, não é isso? Isso, inclusive, é razão. Agora, o último, pessoal, olha só. Assistir vídeos em redes sociais são consumidos os dados do quilowatt do plano de internet. De internet de Marcos, 40 megabytes a cada 10 minutos. Bom, ali eu já coloquei a resposta direto. Se são 40 megabytes a cada 10 minutos, olha só, 40 dividido por 10, 4. É 4 megabytes por minuto. Essa é a velocidade que você tem no caso da sua internet, não é isso? Não, isso é o consumo. O consumo. É o consumo. Sabe, é uma sensação muito ruim. Você está assistindo o seu vídeo na internet e acabar a internet, né? Tudo bem? Agora vamos lá para o próximo, pessoal. Aqui, nosso bonequinho ele explica para nós o que é uma razão. Razão é o quê? É uma relação entre duas grandezas. De uma forma mais simples, como eu havia dito para vocês, ela é uma divisão. Muito bom, né? Nós já vimos alguns casos, como por exemplo, velocidade, quilômetros por hora. Já vimos o consumo de combustível. Vimos o consumo de energia elétrica da potência e também o consumo de dados de internet. Vamos para mais um exemplo agora? Olha só, um mapa, pessoal. Esse mapa aqui, eu acho que todo mundo sabe, é o mapa do Brasil. E tem uma escala nesse mapa. Vamos fazer um link com o estudo de geografia. Bacana, né? Cartografia, não é assim que se chama? Isso, cartografia.
A escala gráfica indica que 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros no tamanho real. Agora eu vou converter quilômetros para centímetros, e aí eu tenho que 1 centímetro no mapa corresponde a 25 milhões de centímetros em relação ao espaço real. É importante ter essa relação. É até um fato curioso, Jonas. Sabia que com apenas uma régua, você consegue saber a distância de um ponto a outro no mapa do Brasil usando a conversão de medidas? Mas só utilizando a régua? Só com a régua ali com centímetros você consegue? Bom, a régua ela é um equipamento que não é tão preciso para fazer esse tipo de cálculo. Talvez um paquímetro. Paquímetro? Bom, é um equipamento utilizado na indústria, né, para medir. Mas enfim, é possível chegar numa aproximação. Olha só que legal, tem uma imagem que eu maximizei, que veio do mapa e eu coloquei logo ali embaixo. Essa imagem, pessoal, ela resume muito bem as informações ali em cima de uma forma mais simples, né? No caso do mapa em específico, que inclusive está no caderno do aluno, não está no caderno do aluno do 9º ano, eu peguei do 7º ano, mas enfim. E ele mostra que cada centímetro corresponde a 250 quilômetros. Show de bola, né? Em gancho ao que eu havia falado, tem mais uma atividade para vocês. Pessoal, vamos fazer essa proporção, como nós já fizemos no primeiro exercício. E eu vou ler com vocês. Supondo que no mapa a distância entre São Paulo e São Carlos. São Carlos, para quem não sabe, é uma cidade no interior de São Paulo. Inclusive, eu estudei lá em São Carlos, é uma cidade bem aconchegante. Quem for de São Carlos, manda oi aí no chat, tá? Quem Sim. for de São Carlos, manda um oi aí. Lá em São Carlos tem uma das 2 universidades, talvez, né, mais importantes do Brasil, assim. Tem a USP e a UFSCar. Bem bacana. Bom, vamos lá. Supondo que a distância no mapa seja de 6 centímetros, fazendo aquela conversão, observe que ali do lado já tem uma tabelinha para você tirar base de como irá fazer essa conversão. Qual será a distância real em quilômetros? Bom trabalho para vocês. O Jonas vai estar no chat acompanhando as respostas e ele já volta com as respostas de vocês. Voltamos aqui. No chat, Rafael, muitos colocaram 240 como resposta. O Adrian, a Helena, o Carlos, eles colocaram. Alguns colocaram 600. Então foi uma resposta um pouco aí. E a Luana colocou 480. Então eles pediram para explicar um pouquinho de novo essa retomada na hora que você for explicar, porque talvez eles não tenham entendido a questão de qual escala eles têm que utilizar.
Muito bom? bom. Eu vou explicar para vocês agora a resposta. Eu gostaria de falar também que apareceu no chat aqui o João Vitor. Ele falou que aprendeu jogando Need for Speed, um jogo de internet. Às vezes os jogos, assim, né? Muita gente fala, eu devo estudar, não devo jogar. Claro, é importante você se divertir também. E se divertir ainda aprendendo alguma coisa é muito bom, né? Eu adoro. Então vamos para a resposta, pessoal. Supondo que no mapa a distância entre São Paulo e São Carlos seja de 6 centímetros, quanto que é a distância real? Olha lá, vamos ver. Acho que vocês acertaram. Se 1 centímetro equivale a 40 quilômetros, logo 6 centímetros, 6 vezes 40. 6 vezes 40, 240 quilômetros. Muito bem, hein? Muitos acertaram 240 mesmo. É isso aí. Vamos falar agora de um assunto delicado, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o coronavírus e alguns resultados deles, né? Observem na tela que eu coloquei aí para vocês. Esses dados eles estão desatualizados. Mas eu vou atualizar aqui no palco também, junto com vocês também. Inclusive, quem quiser acessar esse site pode acessar agora, tá bom? Mas o que isso tem a ver com razão, né? Observe o último tópico ali em vermelho. Ali está falando sobre 7%, que é a taxa de letalidade. Jonas, você saberia falar para mim o que seria a taxa de letalidade? Letalidade, infelizmente, são os que faleceram, não é isso? Jonas, é mais ou menos isso. É a taxa, é o que digamos assim, é a porcentagem de pessoas que tiveram casos confirmados de coronavírus e que vieram a óbito. É muito triste. Bom, mas vamos aprender um pouco com isso, né? Não em questão comportamental, mas na matemática. Observe esse 7% que apareceu ali. Lembra que eu comentei com vocês para vocês pegarem uma calculadora no começo da aula? Bom, esse é o momento. O que a gente vai fazer? Vai calcular a razão. E nós já vimos que de uma forma bem simples, razão, ela é o quê? Ela é uma divisão. Então vamos comigo. Peguem o número de óbitos na calculadora de vocês, que é 5.017, e divide pelo total de casos confirmados, que é 71.886. Bom, olha o que eu coloquei na minha calculadora, vai aparecer na tela de vocês, tudo bem? Vou apertar o botão de Enter, o botão que vai aparecer é 0,06979, arredondando fica 0,07 e 0,07 é a notação centesimal da porcentagem. Olha só, o 7% da letalidade é a divisão entre o total de óbitos pelo total de casos confirmados. Bom, lembra que eu falei que eu ia atualizar esses dados com vocês? Hoje nós temos 114.715 casos confirmados e nós temos 7.921 óbitos, tá? Pessoal, vou dar um alerta para você, eu sei que vocês já estão ouvindo muito isso, mas lavem as mãos, fiquem em isolamento social, é muito importante ter esses cuidados. Mesmo que você não pegue a doença, mesmo que você não sofra ou não faleça com a doença, você pode contagiar alguém, você pode sofrer também muito, porque é devastador o que está causando o coronavírus. Bom, depois disso, vamos falar um pouco agora de uma atividade que também aparece no caderno do aluno do primeiro bimestre. Vou ler com vocês. A densidade demográfica ou densidade populacional é um índice muito útil para as políticas públicas, pois permite que sejam feitas comparações entre diferentes regiões do mundo. Serve para avaliar a distribuição da população em um determinado espaço geográfico e é expressa em habitantes por quilômetros quadrados. Eu acho que eu já ouvi bastante esse termo, né? Essa é a razão, né? Esse é o termo que você quer encontrar aí, né? Que é o habitantes por quilômetro quadrado, né? Bom, esse exercício ele faz uma comparação, né, da China com o Brasil. E aí a gente vai calcular essas duas densidades demográficas. Bom, a dica que eu já dei, né, é que a razão pode ser feita de uma forma simples, como uma divisão. 4 minutinhos para vocês, lembrando que são 2 respostas. Na primeira atividade eram 4 respostas, o pessoal só respondeu a primeira, né? Lembrando que para responder não precisa copiar. Coloquem só a resposta ou coloquem a resposta no chat. Lembrando que são 2 respostas aí, a questão 1 e a questão 2, tá bom? Tá, e um detalhe importante, usem a calculadora para fazer esse cálculo, que esses números são muito grandes.
Bom trabalho para vocês! Voltamos aqui. Antes de responder o que vocês colocaram no chat, a Bianca fez um questionamento aqui. Como que faz essa escala, voltando no exercício anterior? Ela pediu para explicar. A escala, ela é uma definição. Então, por exemplo, naquele lá, a escala foi de 40. Então, para cada 40 quilômetros do real, ele definiu 1 centímetro. Por isso que o Rafael multiplicou. Então, a escala foi definida sempre nesse fator. Então, ele definiu, na anterior, ele define outro valor e assim por diante. Muito Beleza? bom, né, Jonas? Curioso, né? Muitos alunos também colocaram que é importante também a questão do coronavírus, nós termos cuidado. Você aí em casa, tome cuidado, não saia de casa. Nós estamos aqui
para tentar chegar até você muito por conta disso, tá? Para a resposta, de novo, muitos ainda faltaram responder a questão 2. Você acredita, Rafael? Eu acho que eles estão com preguiça ou que eles não prestaram atenção. Na questão 1, a maioria acertou. Foi 145. O Pedro colocou 145, a Ana Paula, o João Pedro, o Nicole, o Davi, o Cauê, a Isabelle colocaram tudo 145. Na questão 1. Já a questão 2, eu não vi respostas aqui. Muito bom. Mas eu acho que eles podem responder no chat enquanto eu estiver falando com você. Qual que eles acham que tem uma maior densidade demográfica, né? No caso, Brasil ou China? Vai aparecer na tela de vocês a resposta. Queria parabenizá-los, né? Como o Jonas falou, algumas respostas, muitos acertaram. Então vamos lá. Para calcular a densidade, está em azul ali. Para calcular a densidade demográfica da China, devemos efetuar uma divisão entre o número de habitantes pela área do país. Ao dividir, meu Deus, 1.394.550.000 por 9.587.000 quilômetros, obtemos 145 habitantes por quilômetros quadrados. Parabéns para quem acertou, para quem não acertou, tá aí a resolução e aí certamente vai entender o conteúdo, né? Segundo exercício, segundo o Instituto Brasileiro, enfim, a densidade demográfica do Brasil nós obtemos também realizando uma divisão. Então vamos lá, 210 milhões de habitantes dividido por 8.500.000 quilômetros quadrados, que resulta em aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. Muito bom, né? Isso significa que a China possui uma densidade demográfica maior do que o do Brasil. O que eu posso pensar na prática é que na China tem mais gente por quilômetro quadrado. Tudo bem? Vamos falar um pouco de segurança, pessoal. Eu acho que muitos de vocês já foram em eventos, lugares fechados, né? E vocês sabiam que tem uma regulamentação para esses lugares fechados? Vamos lá. Peguei essa informação da Prefeitura de São Paulo, num documento feito pelo Corpo de Bombeiros. Olha só que interessante. Ele fala que o dimensionamento, logo no centro da imagem, o dimensionamento da lotação em face da área disponível para a circulação do público é calculado pela equação a seguir. Que equação que é? D, que é esse número, que significa a densidade pública, assim como a densidade que nós calculamos anteriormente, né, que ela é calculada em metros quadrados por pessoa, e a área útil, que é dado como A, que é o quê? O espaço que você tem em metros quadrados, e P é a população desejada. Olha só que interessante. E ali ele fala que esse número, ele deve ser menor que 2,5 pessoas por metro quadrado. Jonas, vamos pensar num evento fechado, com mais pessoas do que o normal. Acontece alguma coisa ali, não sei, algum fato inesperado. É inseguro. Então, essa norma ela é muito importante e ela existe para termos todos esses cuidados e evitar grandes tragédias. Pode acontecer, né, principalmente alguma coisa e como as pessoas vão sair. Por isso que tem esse valor, né, digamos que máximo, e infelizmente algumas pessoas não respeitam, para nós podermos, né, termos segurança dentro desse ambiente. Então pensa num salão, um salão aí qualquer, e aí você vê quantas pessoas podem caber. Dentro desse salão, no máximo 2,5, né, por metro quadrado. Lembrando que esse cálculo é feito através de uma razão, onde você divide a quantidade de população desejada pelo tamanho do espaço em metros quadrados. Bom, a nossa última atividade do dia, eu vou falar também de uma atividade que está presente no caderno do aluno. Vamos lá, vou ler com vocês. Em ambientes fechados, além de todas as normas que regem o tamanho das portas e os materiais de isolamento não inflamáveis que podem ser utilizados, os bombeiros recomendam uma lotação máxima de 2,5 pessoas por metro quadrado. Bom, é a mesma legislação que nós vimos anteriormente. Um local que possui 280 metros quadrados comportaria um público de 1.120 pessoas? Justifique. Nessa hora, pessoal, que vocês vão trabalhar como fiscais. E através dos dados informados, vocês vão dizer, bom, esse local não é apropriado para essa quantidade de pessoas, ou esse local é apropriado. Bom trabalho
eu vejo vocês no chat com as suas respostas. Voltamos aqui. Então, Rafael, ficou bem dividido entre sim e não. Tem algumas respostas 700, a Luana colocou 700, a Nicole colocou 700. Eu não entendi muito a conta. Teve alguns que colocaram 2, então quer dizer que sim. Ficou bem dividido entre sim e não, que é compatível ou não. Alguns alunos colocaram a resposta 4. Essa é a resposta certa? Bom, vamos ver. No geral, eu gostaria que vocês falassem assim, sim, esse lugar comporta essas pessoas com segurança, ou não, esse lugar é inapropriado para as pessoas porque existe uma superlotação. Bom, mas se vocês estão falando o número, no caso é a razão. Vamos calcular comigo. Observe na tela lá. No caso, como eu já disse anteriormente, a razão é o número de pessoas dividido pelo espaço, né? Como vocês podem ver, o número de pessoas é 1.120, dividido por 280 é 4 pessoas por metro quadrado. Meu Deus, eu não entraria nesse ambiente. Você entraria, Jonas? Nesse ambiente não, muito arriscado. Olha só, em último caso, hein? Bom, vamos fechar esse local aí, vamos tirar algumas pessoas, porque ele ultrapassou. O limite é 2,5, não pode ser superior a 2,5. E lá são 4 pessoas por metro quadrado. Bom, isso é muito importante, pessoal, isso vai da segurança do local. Nós tivemos em nossa história, não só a história do Brasil, a história do mundo, lugares que por falta de segurança acabaram tendo alguma tragédia, né? Jonas, vamos parar por aqui? Por mim, fechou.
Por mim também. Eu queria agradecer a presença de vocês. No chat, bastante pessoas elogiando a aula. Parabéns pela sua estreia, Jonas. Obrigado vocês. Não judiaram aqui de mim. Muitas pessoas elogiaram mesmo a sua aula, gostaram bastante. Nossa aula, Jonas. Nossa aula. Sim. E estão dando tchau já aqui, Rafael. Então, tchau, até a próxima aula. Na sexta-feira a gente se vê para falar de um tema delicado. Vamos falar sobre retas paralelas cortadas por transversais. E aí, se você tiver régua ou se você não tiver, se você tiver, você separa, se você não tiver, procura, que nós vamos usar na sexta-feira. Queria agradecer de coração a presença de vocês. Estudem, façam as atividades do caderno do aluno, as atividades que o professor remotamente está orientando vocês, porque é o estudo que vai fazer você ser uma pessoa melhor. É isso aí, muito obrigado.